E nós vamos estudar Amós. Amós capítulo 4. Aliás, nós praticamente já estudamos Amós capítulo 4. Poucas coisas para saber, para não sofrermos a disciplina do Senhor. Precisamos saber que nós não podemos levar uma vida sem santidade. Vimos também que algumas privações que Deus impõe às pessoas têm por objetivo trazê-las para mais perto dele próprio. Isso tanto para aqueles que já conhecem a palavra e que estão um pouquinho desanimados, ou mesmo que não estão desanimados, estão firmes na fé, mas o Senhor, Ele usa o método sofrimento para fazer com que nós o busquemos mais, que nós o amemos, para nós dependermos dele também. E faltaram os versículos 12 e 13 de Amós 4. Precisamos saber que o encontro com o Senhor será inevitável. Todas as pessoas vão ter que se encontrar com o Senhor. Após essa vida aqui na terra, você vai se encontrar com Deus. Seja qual for a sua condição espiritual. Se você nem acreditar em Deus, isso não faz a mínima diferença, porque Ele é o Criador. Todos terão que comparecer diante dEle. E nós precisamos nos preparar para esse encontro. Como é que se prepara para o encontro? Tem gente que se prepara para a morte, mas não se prepara para se encontrar com Deus. É diferente se preparar para a morte e se preparar para encontrar com Deus. Encontrar-se com Deus, você que é um crente em Cristo Jesus, você precisa estar com uma vida de retidão. Se você tiver com uma vida toda bagunçada, você vai se encontrar com o Senhor e vai entrar para a eternidade, para as delícias perpétuas. Isso também não faz diferença. Porém, para aquele que já crê em Cristo como Salvador, crê na palavra, haverá um trono chamado Tribunal de Cristo. E ali as nossas obras serão julgadas. Aquilo que você tiver feito de bem ou de mal com seu corpo, você vai ter que prestar contas diante do Senhor. Para premiação, para repreensão, não para salvação. Agora, a situação já é muito mais delicada para aquele que não aceitou a Jesus, porque ele não vai estar nesse tribunal, o trono de Cristo. Ele vai estar em outro tribunal, chamado Grande Trono Branco. Alguns chamam de juízo final. Ali não tem a mínima chance de ser salvo, nem de consertar suas obras. Cada um vai ser julgado segundo as obras que estiverem escritas nos livros que Deus tem de cada palavra, cada intenção, cada palavra que proferir a sua boca, aqueles que não são de Cristo, evidentemente, terão que prestar contas. E não prestar contas do tipo, eu vou pagar. Do tipo, eu vou melhorar. Não tem mais tempo. A questão é só mostrar a quantidade, a intensidade das obras más, e vai ser lançado por toda a eternidade. E particularmente eu creio que haverá graus de punição. Nesse grande trono branco, antes dos livros das obras, é aberto um livro. É o livro do Cordeiro. Esse livro do Cordeiro é só um protocolo. Porque quem está nesse tribunal, nesse trono, o nome não está naquele livro. Não tem a mínima chance do nome estar naquele livro. Mas para constar, o seu nome não está aqui. Agora vamos para os livros das obras.
Ou seja, as nossas más obras nos condenariam por toda a eternidade. Eu não me tornei uma pessoa sem obras más, mesmo depois que eu aceitei a Jesus, mas essas obras más não me condenam mais, porque o sangue de Cristo Jesus já cobriu a minha vida e eu estou justificado diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Portanto, os incrédulos precisam tomar muito cuidado. E eles têm que tomar esse cuidado agora, porque diante desse trono não tem cuidado nenhum para se tomar. Tem que ser agora. A decisão tem que ser feita hoje. No versículo 12 do capítulo 4 de Amós, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Essa é uma exortação para a nação de Israel que se desviou do Senhor. Alguns só precisavam de um ajuste, de um arrependimento, já eram do Senhor, mas outros não, outros precisavam mesmo de conversão total, mudar de caminho, para aceitar a palavra de Deus. Mas todos tinham que se preparar para se encontrarem com o Senhor. E no versículo 13, eles tinham que se preparar para encontrar com esse Senhor, que é o Criador. Isso é tão importante, porque há pessoas que nem acreditam que há um Criador pessoal. Elas acreditam que o mundo é obra do acaso. Mas Deus está sempre dizendo que tem que se encontrar com o Criador. No versículo 13 diz: porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Viram o ingrediente criação aqui? É Ele que fez todas as coisas, e fez você e fez a mim. Então nós temos que prestar contas diante do Criador. E assim a nação de Israel está encurralada diante de um juízo iminente, a qualquer momento. Claro que para eles já aconteceu isso, mas isso serve para nós ainda hoje, o juízo de Deus. O escritor do livro de Eclesiastes, conhecido como o pregador, muito provavelmente, quase com toda certeza, Salomão. Salomão teve uma vida de grande glória no início da sua monarquia, da sua realeza. Daí ele chutou o balde. A vida dele se transformou num caos moral, espiritual. Mas no final da vida dele, velho, ele caiu em si. E ele fala para os jovens que cada jovem tem que prestar atenção na sua vida. Para todos nós de maneira geral, mas ele diz que você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas não se esqueça de uma coisa: você vai ter que prestar contas ao seu Criador. Isso é no final já do livro, que tem 12 capítulos. No capítulo 11 ele fala isso, aí no capítulo 12, versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que vindo os dias maus, não tenha neles prazer, contentamento. Quais são os dias maus? Às vezes eu penso que eu estou começando nos dias maus. Alguns ainda estão nos dias bons. Mas você vai chegar no início dos dias maus. E alguns já estão adentrando fortemente nos dias maus. Os dias maus são a velhice. A melhor idade, a idade linda. Quando você tem 20 anos é uma beleza falar isso.
Mas é claro, a palavra do Senhor diz que até depois de velhos ainda darão frutos. Então cada velho tem que se resolver. Você resolve a sua velhice, eu resolvo a minha, tá bom? Mas vocês que são jovens, lembrem-se do Criador nesses dias, nos dias da mocidade, para você não fazer igual Salomão, que nos dias da mocidade dele ele se desviou. Aí quando é velho, ele vem com um monte de conselho, bons conselhos, mas ele sabe que ele perdeu uma grande parte da vida dele, sem glorificar o Senhor. E aí no final do capítulo 12 ele volta com o mesmo tema. De tudo quanto você tem que saber, saiba disso, que você vai ter que prestar contas diante do Senhor. Aqui termina o capítulo 4, mas ninguém vai jantar mais cedo hoje, não. Alguém janta depois do culto? Levanta a mão quem janta depois do culto. Olha lá. Tem uns que só comem uma bolachinha, tá bom? Esses são os velhos, né? Capítulo 5 de Amós. Nós vamos falar agora de responsabilidade. Acaba sendo a sequência desse tema, né? A responsabilidade de cada um diante de Deus. Você tem responsabilidade diante de Deus. Eu tenho também. E no capítulo 5 nós vamos ver que cada um é responsável por buscar a Deus. Até o versículo 9 é assim. Depois é responsável por outras coisas, mas como a gente nem vai tratar disso agora, eu vou ficar apenas com essa primeira parte. Cada um de vocês é responsável por buscar a Deus. Eu não posso buscar a Deus por você. Você tem que buscar a Deus. Enquanto se pode achar. Porque haverá um momento que não vai achar Deus. E nessa busca tem uma razão. Por que você tem que buscar a Deus? É porque eu preciso de um dinheiro. Tá bom, é válido. Porque Deus é o dono da prata, do ouro, e Ele pode te ajudar nas suas dívidas, nos seus empreendimentos, nos seus projetos, nos seus negócios errados. Ele pode consertar, Deus pode fazer isso. Mas não se prenda a isso apenas, porque senão você vai perder muito daquilo que Deus quer que você saiba. Você é responsável por buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus porque você está em lamento. Talvez você não perceba isso, mas todos nós estamos em lamento. Há um choro profundo dentro de cada um. E é incrível como que isso só é desvendado quando a pessoa para pensar nisso. Fora isso, ele está anestesiado. Mas eu tenho certeza que algumas manobras psicológicas fariam você chorar agora. Eu não vou fazer, porque é desonesto fazer isso. Mas eu quero que Deus trabalhe no seu coração. Você está em lamento, e você precisa buscar a Deus, porque você está em lamento. Versículo 1 de Amós, capítulo 5, diz assim: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Amós, inspirado, dirigido por Deus, ele está falando. Então, Amós aqui é um instrumento nas mãos de Deus. Não pensa tanto nesse boiadeiro. Ele é um boiadeiro, um boieiro, comercializava animais, bois. Agora ele é profeta. Ele está agora falando a palavra de Deus. Ele está dizendo: ouçam todo mundo aí, porque eu estou levantando uma lamentação sobre todos vocês. É um tempo de lamento. E nesse tempo de lamento, cada um precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus porque você está em lamento. Se você não descobriu ainda o choro que há dentro de você,
você precisa conversar com Deus. Qual é o meu lamento, Senhor? Aqui a palavra, interessante que a palavra lamentação quer dizer uma elegia. Elegia é um canto fúnebre. Todo mundo tem um canto fúnebre dentro de si. Todo mundo tem uma expectativa de morte. Todo mundo tem uma expectativa de que está acabado. E você precisa buscar esse lamento dentro de você. Ninguém precisa fazer você ficar triste. A própria palavra faz isso. Se você não lê a Bíblia, não pensa na Bíblia, então você só tem canto de alegria aí dentro. Mas quando você começa a ler a Bíblia, pensar na palavra do Senhor, é como o profeta Jeremias, que inclusive nós já estudamos uma parte assim. Quando ele come o livro, é doce, mas quando bate no estômago, é amargo. A palavra de Deus é doce como mel, mas quando você começa a pensar na palavra, a digerir a palavra, ela é amarga. Então tem um canto fúnebre, tem um canto de lamento dentro de cada um. E o Senhor quer que todo mundo pense nisso. Você é responsável por se entristecer diante do Senhor. Você precisa buscar a Deus porque você está caído. Versículo 2: Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. A nação de Israel há pouco tempo estava rindo aqui no nosso estudo, tá? Todo mundo estava se alegrando, achando que não, está tudo bem com a nossa vida. Esses profetas aí, como Jeremias e os demais, são profetas do Apocalipse. Eles querem fazer da vida da gente uma vida triste. Nós temos que nos alegrar. Não. Deus está dizendo, vocês caíram. Talvez alguns estejam caídos e nem saibam disso. Há um canto fúnebre, há um lamento, há uma queda. E eu não estou acusando ninguém, cada um tem que perguntar para Deus: Senhor, o homem lá falou que eu estou caído. Eu estou caído mesmo, Senhor? Aí o Senhor vai falar para você. Talvez o Senhor vai falar: não se preocupe, meu servo, você não está caído não. Se ele falar isso aí, está tudo bem. É você e ele. A nação de Israel está caída. Precisava buscar a Deus. Versículo 3, você precisa buscar a Deus porque você está desguarnecido. Você está cuidando muito da sua vanguarda. O que é vanguarda? Está na frente. Você está cuidando muito daquilo que está na sua frente. Mas você está esquecendo da retaguarda, aquilo que está atrás. E o povo de Israel ficou pensando só na sua vanguarda, na frente. Mas o povo estava desguarnecido. O povo estava caído, em lamento e desguarnecido, e nem sabia disso. Versículo 3. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual sai 1000 conservará quanto? 100. Aquela da qual sai 100 conservará quantos? 10. A casa de Israel. Qual a porcentagem disso? 10%. 1000 pessoas, soldados, estão saindo. Beleza, nós somos fortes, temos um exército. Estão ficando 100. Estão saindo 100, estão ficando 10. Uma cidade desguarnecida. Você não faz nada com 10%. Nada com 10% para reerguer essa cidade.
E Deus está falando: vocês estão desguarnecidos, estão caídos, não tem como vocês se levantarem. Meus irmãos, nós, ao olharmos muito para a vanguarda, para frente, nós estamos olhando as coisas imediatas da nossa vida. Mas nós estamos esquecendo que há coisas importantíssimas que podem nos apunhalar pelas costas. O pecado é uma delas. O mundo é outra delas. E a sua velha natureza, se você é crente, você tem duas naturezas. Se você não é, só tem uma. Mas se você é um crente em Cristo Jesus, você tem duas naturezas. A sua velha natureza está tentando te apunhalar. Estar desguarnecido é estar derrotado. No versículo 4, agora você precisa buscar a Deus, porque você está morrendo. Deus está falando isso para Israel: vocês precisam buscar a Deus porque vocês estão morrendo. Há pessoas que não estão percebendo, mas elas estão morrendo. E eu não estou falando de idade cronológica ou de saúde. A saúde está sendo cada vez mais debilitada, então chegou um ponto que acho que eu estou morrendo mesmo. Ou estou ficando muito velho, que eu estou morrendo. Não é isso que Deus está falando. Vocês estão realmente morrendo espiritualmente. Versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porque vocês estão morrendo. A nação de Israel precisava buscar a Deus. Cada um aqui precisa buscar a Deus porque está morrendo. Se você não estiver morrendo, pergunta para Deus. Assim: olha, alguém lá falou umas coisas e falou que eu estou morrendo, Senhor. Eu estou morrendo? Aí deixa que Ele responda para você. Não sou eu que tenho que responder essas coisas. Porque é para você buscar a Deus. Você só sabe se você está morrendo ou não se você buscar a Deus. Ele vai falar para você. Buscai-me e vivei. Que a palavra de Deus diz. Você precisa buscar a Deus. No versículo 5 agora. Você precisa buscar a Deus porque você não tem mais ninguém a quem recorrer. Acabaram-se todas as suas possibilidades de alguém te ajudar. Nós estamos falando de algo impossível aos homens. Alguém pode te dar um conselho, alguém pode te emprestar um dinheiro, pode te dar um dinheiro, alguém pode tratar da sua saúde, pode te curar inclusive, mas nós estamos falando muito mais do que isso, porque essas são áreas da vida que talvez algumas pessoas podem nos ajudar, mas nós estamos falando de algo mais profundo que isso. A retaguarda, lembra? Você precisa buscar a Deus porque você não tem a quem mais recorrer. Se Deus não te ajudar, acabou toda a sua esperança de ajuda. A gente que está caída, a gente que está em lamento, há pessoas que estão morrendo e há pessoas que sabem que não tem a quem recorrer senão ao Senhor, e mesmo assim elas não saem da situação que elas estão, porque elas precisariam buscar a Deus. Esse é o momento em que Deus não se intromete na sua vida. Esse é o momento em que Ele permite que você decida. Versículo 5 diz: porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel já está desfeito em nada. Foi lido aqui sobre Gilgal, não foi? Betel, Gilgal e Berseba eram 3 lugares de adoração a outros deuses. Betel, Deus levou um profeta ali, e aquele altar, ele rachou.
Quebrou. Deus quebrou com uma palavra aquele altar. Deus destruiu Betel, os altares. E Deus destruiu também, Betel já falei, né? Gilgal e Berseba. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar Betel, não dá. Vou buscar Gilgal, não dá. Vou buscar Berseba, não dá. Acabaram-se os seus recursos. Não tem o que você buscar. Porque vocês adoravam outros deuses, os outros deuses já morreram. Sobrou quem? Como é, Joãozinho? Yahvé. Esse é o único nome de Deus, gente. Quando tem na sua Bíblia letras garrafais, quer dizer, letras todas maiúsculas, escrito Senhor, em português eles colocaram assim, mas o nome é Yahvé. Esse é o nome de Deus, que quer dizer, talvez signifique isso. Eu sou o que sou. Não tem mais ninguém, só Ele é. Então, você precisa buscar a Deus porque os seus recursos acabaram. Você precisa buscar a Deus porque não tem mais a quem você recorrer. E você precisa buscar a Deus porque as chamas estão próximas. O juízo está próximo. Eu não tenho muito medo de falar isso aqui, porque alguém vai falar, mas pastor, está falando de chama, crente não tem chamas. Lê 1 Coríntios capítulo 3, que você vai descobrir que alguns vão ser salvos como que através do fogo, chamuscados. Então, tem um fogo de juízo também para crente. Mas pergunta para Deus. Alguém lá falou que eu estou perto do fogo. Eu estou, Senhor, perto do fogo? E o Senhor vai falar para você. Se nada disso se aplica a você, então agora você pega essa mensagem e começa a falar para outros. Quem sabe se aplica a outros, se para você não se aplica. Mas nós precisamos sempre estar atento, porque a nação de Israel teve uma história de milhares ou 3 milhares de anos e estava rejeitando a palavra do Senhor. Então, você não tem 3 milhares, de anos. E nem a sua família talvez tenha esse tempo todo, os seus ancestrais. Então você é novo em relação à nação de Israel. E mesmo assim Deus está falando para a nação, busquem ao Senhor. E eles buscavam ao Senhor 3 vezes por dia, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, com sacrifícios de animais. Tem gente que nem lê a Bíblia uma vez por dia. Então, para você dizer, eles precisavam buscar a Deus, eu não. Eles buscavam a Deus mais do que a gente. Deus está dizendo, buscai-me e vivei. Versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, novamente, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. O fogo de Deus vem. Eles não acreditavam nisso, porque por tanto tempo estava tudo bem. Mas Deus está dizendo que o fogo vem. E nem Betel vai apagar. Interessante, ele falar isso. Por quê? Eles buscavam auxílio de outros deuses em Betel. Betel não vai ajudar. E Betel tem um significado muito bonito. Qual é o significado de Betel? Pode falar. Casa de Deus. Betel, casa de Deus. Então vocês não vão achar isso lá em Betel. Vocês só vão achar na minha pessoa. Buscai ao Senhor, buscai Yahvé e viver. Não adianta você buscar a igreja, não adianta você buscar pastor, não adianta você buscar, sei lá, o que você está pensando que você pode agarrar, eu estou seguro aqui. Não, você tem que buscar o Senhor. Versículo 7. Você precisa buscar a Deus,
por ter desprezado a justiça de Deus. Por ter desprezado a justiça de Deus, você tem que buscar a Deus. Versículo 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Ou seja, o juízo de Deus é a palavra dele. E ele está dizendo, vocês transformaram essa palavra. Lembram que nós falamos que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, não é? A Bíblia diz isso. Mas vocês transformaram em alosna, ou losna, que quer dizer absinto. É uma planta, tá? É uma planta que produz algo muito amargo. E dependendo das combinações que são feitas com essa planta, vira veneno. Absinto. Vocês transformaram a minha palavra, que é doce, mais doce do que o mel, transformaram em alosna, em absinto, em coisa amarga e venenosa. Deus é tóxico? Deus é amargoso para você? Então, por causa disso, vocês deitaram por terra a justiça. Vocês passaram uma rasteira na justiça de Deus e a justiça caiu aí. E agora olha a vergonha, né? Derrubei a justiça de Deus. Por causa disso, então, por causa desse desprezo, você recebe o juízo de Deus. A nossa vida era assim. Eu estou falando agora com aqueles que já aceitaram a salvação em Cristo, completamente. A nossa vida era assim. Nós estávamos abandonando Deus e a palavra dele. E o nosso caminho era de condenação eterna. Será que tem alguém assim no nosso meio ainda? Será que tem alguém que está precisando buscar a Deus? Não como crente que desliza aqui, desliza ali, pede perdão para Deus, conserta, ajusta, se arrepende, pede perdão. Não, estou indo pouco além mesmo. Pessoas que são inimigas de Deus, porque se você não fez a primeira decisão importante da sua vida, que é aceitar Cristo como Salvador, você é inimigo de Deus. São termos pesadíssimos. Para ser mais pesado ainda, Deus fala que você é filho de Satanás. Você segue o Deus desse século e o curso desse mundo. Qual o curso desse mundo? Um rio tem um curso. Se você pegar a cabeceira de um rio, Rio Tietê, cabeceira cristalina, linda, mas ele tem um curso. Quando vai chegando lá para a cidade que a gente conhece, cheira mal. Mas todos os rios eles vão desembocar no mar. Já é o curso de todo rio. O curso de todo incrédulo é o inferno. Nasceu para ir para o inferno. Mas não precisa ser assim, calma lá. Tem oportunidade durante a vida. Se aproveitar logo, porque nunca se sabe quando a pessoa morre, né? Mas o curso de alguém que nasceu já é de condenação. Precisa aceitar a salvação em Cristo. Versículo 8. Tem que buscar a Deus porque Ele é o Criador. Então, se você não acredita que há um Criador de todo o universo, é que você precisa buscar Deus mesmo. Porque é o início de tudo. Ele é o Criador. Por que que há tantas doutrinas ou falsa ciência que promove a desconstrução de que há um Criador? Por que que eles fazem isso? Por que que eles cismam em falar que o mundo é obra do acaso? Uma grande explosão, e aí até acontecer tudo, são 14 bilhões de anos. Por que que eles falam isso? Por que que eles falam que o ser humano começou lá de uma sopa orgânica, um lago, com os nutrientes, aminoácidos, tal, até
até surgir alguma coisa parecida com o ser humano. Aí um símio, né, que é um macaco. Aí daí tem um elo perdido lá até ele se transformar num homem. Mas tudo isso daí é muito tempo. Por que que as pessoas insistem nisto? É para ganhar tempo. Enquanto eles estão enchendo a cabeça das pessoas e enchendo sua própria cabeça dessas, vamos chamar de teoria, mas nem teoria é. Se eles fazem isso, eles estão despreocupados que eles um dia terão que se ajustar ou prestar contas diante de um Deus pessoal. É um Deus, é uma pessoa, vai estar diante de alguém. Enquanto eles inventam essas doutrinas, ninguém está pensando num Deus pessoal. Porque não há um Deus que criou todas as coisas, é tudo obra do acaso. Então, a nossa vida é um acaso, a nossa morte é um acaso e acabou. Não se fala mais nisso. Se você está pensando nisso, pode ser que você acorde diante de uma pessoa com recordações terríveis. Eu acredito que na eternidade vai ter recordações da terra. Muitas e muitas razões para dizer que haverá sim. De lembrar as oportunidades que você perdeu de não aceitar o Criador pessoal. Versículo 8 diz assim: procurai, buscar é a mesma coisa, né? Buscar, procurar. Então ele continua com a ideia de buscar. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Yahvé é o seu nome, o Senhor é o seu nome. Então ele está dizendo: busquem aquele, busquem uma pessoa. Não é para buscar as estrelas, é para buscar a pessoa que fez as estrelas. Aí ele cita aqui como é que chama aqui na Bíblia? 7 estrelas, né? 7 estrelas, conhecido também como Pleiades, são as 7 estrelas. O Órion, uma constelação de 80 estrelas. Então são só para mencionar, né? Outro dia que nós fizemos umas contas, quantas estrelas tem na nossa Via Láctea e quantas possivelmente tem no universo. É assustador, a gente não sabe nem falar o número. Então, Deus fez todas as estrelas, e um salmo diz que Ele conhece todas pelo nome. Então você tem que dar crédito para uma pessoa dessa. Eu chamo meu filho pelo nome do cachorro? Eu confundo o nome de um filho do outro? Mas sou eu, né? Aqui ninguém faz isso, né? Eu esqueço o nome das pessoas, eu troco o nome das pessoas. Mas Deus, Ele conhece os 10, como que é, Jonas? Sextilhões. Se deve ter muito mais que isso. Mas Deus conhece cada estrela pelo nome. Ele fez cada uma e conhece pelo nome. Você quer dar crédito para mim que troca o nome do meu filho pelo nome do cachorro? Ou você quer dar crédito para Deus, que conhece cada uma das estrelas? Você não acha que você tem que prestar contas a Deus? Buscai a Deus, procurai aquele que fez essas constelações, essas estrelas. Versículo 9, nós vamos encerrar com 9. Você tem que buscar a Deus porque você está debaixo da destruição de Deus. Deus vem com a sua destruição e adivinha quem está embaixo? Você. Versículo 9. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. É Deus. Você não tem que temer as pessoas que nem acreditam em Deus. Fala, não, a vida está tudo bem com a vida. Ele nem acredita em Deus. Ele nem acredita em nada. Você vai dar crédito para essa pessoa? Então você tem que dar crédito para alguém
que vem de cima para baixo, trazendo grande destruição. A cidade de Pompeia foi destruída da noite para o dia. O vulcão Vesúvio, nome do vulcão, ele entrou em erupção e as larvas, não é larvas, não, lavas. As lavas, tá vendo? Troca até nome tudo aqui. As lavas correram pela cidade de Pompeia. Eles têm sedimentadas pessoas. Tem museu, pessoas sedimentadas que foram afetadas por aquilo. A cidade maravilhosa, bonita. Vulcão lá, maravilhoso aquele vulcão, né? Uma paisagem, dá para tirar muitas selfies, né? Mas se o vulcão entrar em erupção, ele traz destruição. As pessoas dormindo trouxe destruição. Então, busque a Deus porque você está debaixo da destruição de Deus. A palavra do Senhor diz assim que a ira de Deus permanece sobre eles. É uma coisa tão feia de falar no meio das pessoas, mas é o Evangelho. Depois que a gente descobre, a gente vê que é lindo o Evangelho. Mas se você sair debaixo da mão de Deus, porque se você estiver debaixo da mão de Deus, agora não é mão protetora, é mão destruidora, tá? Se você estiver debaixo da mão de Deus, não é nada agradável. Então, a mão de Deus já está sobre alguém, desde o seu nascimento. A ira de Deus. São inimigos de Deus. E a mão de Deus está acompanhando essa pessoa até o final da vida dela. Mas Deus está tão desejoso de tirar a mão destruidora de ira e pegar essa pessoa pelos braços, cuidar dessa pessoa e salvar essa pessoa. Aí a mão de Deus vai continuar sobre a pessoa, mas não mais a ira, mas a bênção do Senhor sobre as pessoas. Você quer estar debaixo da destruição de Deus ou da bênção de Deus? Da bênção de Deus. Busquem a Deus. Essa é uma mensagem que não explica como. É uma mensagem que diz que você deve buscar a Deus e por que você deve buscar a Deus. O como buscar a Deus, fala comigo, tá bom? Fala com outras pessoas que já conhecem a palavra. Você vai descobrir como busca a Deus. Mas eu já adianto para você que Deus não está tão alto a ponto de você ter que ir para o céu. Ele não está tão baixo a ponto de você ter que ir para o abismo. Mas Ele está bem perto de você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, cada um tem aqui as suas lutas interiores e nós pedimos a Deus que o Senhor faça cada um aqui entender mais dessa luta interior. Cada um busque ao Senhor, cada um reconheça o estado que está, cada um pergunte para o Senhor o estado em que está, a fim de obter graça do Senhor. O Senhor quer abençoar cada pessoa aqui. Eu peço a Deus por aqueles que são os parentes, os familiares, que talvez nós pensamos que eles deveriam ouvir essa mensagem. Mas, ó Deus, o Senhor também pode alcançá-los de outras maneiras, inclusive com cada um que aqui está. Pedimos a Tua bênção, Tua ajuda, e obrigado, ó Pai, porque a Tua mão protetora, abençoadora, está sobre aqueles que o temem e os que o buscam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.